Vamos então continuar com as senoidais. Vamos passar para circulares. No vídeo passado foi linear, né? E fazia criações de triangularizadas, diversas. Mas antes, é oportuno avançar um pouco mais no entendimento das curvas paramétricas. Já que nós vamos falar em circular, vamos ver o que ocorre quando nós criamos um círculo. Eu não estou fazendo a especificação da curva aqui porque o próprio círculo vai exigir toda a definição. Um círculo de 500, a curva de aproximação, grau 2, parametrização aberta não uniforme. Aqui nós vemos um racional, 9 pontos, 12 parâmetros. É um círculo perfeitinho. Matematicamente se verifica que essa curva, ela fica um círculo perfeito. Então, o que é essa curva? Vamos ver o que significa o racional e a parametrização aberta não uniforme. Se nós passarmos pelos pontos aqui, nós estamos vendo ali a formação do ponto quadrado, né? Mas nós vemos que esses pontos aqui que não estão passando pela curva, eles têm um peso racional aqui, 0,71, raiz de 2 sobre 2. Peso 1 indica que não existe uma influência nessa coordenada aí. Então, isso é a primeira questão. É um outro tipo de curva, que é a curva racional, onde existe algum ponto com peso. Agora, se nós formos ver aqui a parametrização, vamos ver o que ocorre. 0, 0, 1, 1, 1, 0 também, 2, 0, 3, 1, 4, 1. Aqui nós já temos uma situação 5, 2, de parametrização, além dela ser aberta, ela ser não uniforme. Ela está tendo uma repetição dos parâmetros. 5,2, 6,2, 7,3, 8,3, 9,4, 10,4, 11,4, quer dizer. Ela está com a multiplicidade 3 nos extremos. E tem uma multiplicidade de 2 nos parâmetros
intermediários. Isso, então, é a parametrização aberta não uniforme para o grau 2. Né? O não uniforme ali é qualquer variação ali que não seja uniforme, né? Qualquer tipo. Agora, vamos aproveitar esse círculo que eu quero mostrar uma outra questão que existe, uma outra possibilidade, que eu talvez ainda nem tenha mostrado. Primeiro, vamos fazer umas modificações aqui na curva. É importante observar que essas paramétricas são realmente interessantes para se criar, né? Criar formas. Vamos criar uma composição de curvas aqui. Translação Z quatrocentos nós não temos utilizado muito essa situação, onde você bota um número de curvas aqui maior. E aqui nós vemos isso. Que, vocês vejam bem, dependendo da posição de visualização, ela não vai conseguir um fechamento direito. Basta você ir aumentando o número de curvas. Mas esse aumento de número de curvas, é claro, vai aumentar o tempo de processamento. Mas aqui é interessante observar que, diferente da triangularização e da redução de facetamento, aqui nós temos uma normal bem acertada com a superfície. Isso ocorre tanto aqui no caso da compurva, quanto pode ocorrer também com a superfície paramétrica. No caso de se querer ver uma normal realmente sem uma aproximação, que é inevitável quando se faz uma triangularizada. Bom, feito isso, nós vimos um pouco mais sobre a curva paramétrica. Vamos então trabalhar com o assunto principal, o assunto desse vídeo. Senoidal circular. Vamos pôr aqui 80, 40, 10 comprimentos,
e 4. Então temos aí essa curva, ela é de aproximação. Nós vemos ali que no extremo nós vemos uma diferença bem, né? Vamos então fazer aqui o que interessa realmente para esse vídeo. Uma superfície triangularizada utilizando os pontos. Mas vamos ver então o que ocorre. Vamos pegar a mesma curva novamente. E observamos, né, que ela a triangularizada não está pegando ela direito, né? Está pegando pelos pontos, obviamente, né? Se é uma curva de aproximação e ela vai pegar pelos pontos, dependendo da forma dela, vai ter parte da triangularizada que vai estar diferente da curva. Então, vamos ver uma outra maneira de resolver isso. Continua sendo uma curva de aproximação. Nós podemos utilizar aqui a triangularizada com essa divisão de parametrização. Aqui ela está especificando um 40, esse é um valor mínimo. Mas esse valor mínimo, ele pode dar resultados muito inapropriados. Dependendo da forma da curva, da distribuição dos pontos, da quantidade dos pontos. Vamos ver então o que ocorre de inapropriado, né? Vamos manter essa divisão mínima, que é conforme o número de pontos. O número de pontos ali está 41. E aqui está 44. Vamos utilizar essa divisão de parametrização.
Então, nós temos um resultado aí muito endoidado, né? Ele está pegando os pontos da curva ali nos extremos, mas está com muito menos que o necessário, né? Voltando com a curva. Nesse caso, vamos passar aqui de 44 para 160. Eu vou passar logo para 160, que acredito que não dá problema. Isso tem a ver com a discretização que vai ocorrer na triangularizada. Vamos ver como fica agora. Já completamente diferente. Muito mais, né? Muito mais acertada as curvaturas. Mas depende de acertar aquele número ali, que é a divisão da parametrização, para o algoritmo funcionar direito, pegando os pontos da curva para criar a triangularizada. Uma possibilidade. Para esse caso, simplesmente tirar o centro aqui do plano da curva. Já vemos um resultado, né, que fica bem diferente, né? Fica o cônico ali. E fazendo aqui mais um teste, vamos dizer assim, de criatividade. Pegamos a curva de contorno. Vamos para uma concurva com ela. Uma extensão de menos 200. E essa especificação. Vamos trocar a cor aqui para aparecer melhor. Podemos aumentar um pouquinho aqui.
E dessa maneira podemos fazer, né? Já podemos ver alguns tipos de modelagem mais significativos. Vamos para mais uma possibilidade. Nós podemos ter a triangularizada com um furo. É claro, você aumentando a discretização, você vai melhorar o resultado ali. Agora, aqui, nós podemos fazer o mesmo. Aqui podemos pôr aqui também uma espessura. Já temos resultados mais significativos nas modelagens. Agora, esse caso, vocês recordam, né? Que no anterior foi feita uma variação da posição do centro. Vamos fazer o mesmo aqui. E aí o que ocorre? Ocorre ali que fica uma visualização com uma variação de cor ali, que a redução de facetamento não consegue resolver. Então vamos verificar o que está ocorrendo nesse caso.
Por que está ocorrendo isso? Esse resultado aí que não está bom na iluminação. Por quê? Existem dois tipos de planos triangulares nessa superfície. Um começando pelo círculo, outro começando pelos dentes. Esses que começam pelo círculo ficam muito estreitinhos. E a normal deles, inevitavelmente, vai ter uma diferença grande da normal dos que começam nos dentes. É um exemplo, né? É um exemplo de que podem ocorrer problemas por conta da discretização, né? Situações mais extremas. Eu trabalhei para tentar melhorar esse problema dividindo em sessões. Mas ainda não está muito testado, eu não consegui os resultados iniciais muito bons. Isso não tá muito testado ainda. Agora vamos para uma semelhante a essa. Só que vamos pegar uma salva aqui no banco de dados. Temos uma outra. Essa é a mesma curva, com um posicionamento em uma escala. Aí vamos para uma outra criação. Que é a criação da triangularizada com duas curvas. E o resultado é esse. Já vemos que não fica nada daquele problema. Naquele problema de iluminação, porque não existe aquela variação da normal que fica difícil de resolver, né? Mais uma possibilidade, mais uma criatividade. Vamos para mais uma criatividade.
Essa está com 141 pontos. Vamos fazer uma escala em Y e Z. Vamos fazer a criação com essa mesma curva, só que tem que ela estar no banco de dados, está sem o escala. Vamos pôr uma espessura. E o resultado é esse. No caso aqui temos 1120 planos triangulares. Eu agora, eu acho que fica adequado. Ainda mostrar mais umas coisinhas. Vejamos essa curva bem simples. Cinco pontos, 7 parâmetros. Ela aqui fica com uma divisão de parametrização de 8. Vocês se lembram que nós tivemos que aumentar bem essa divisão de parametrização em trabalhos anteriores. Vamos manter essa divisão de 8. Nesse caso, né, perfeitamente suficiente. Ela não fica com uma triangularização toda bonitinha. Porque o importante ali é pegar a forma da curva, os pontos que estão na curva. E aí vai ocorrendo uma variação na parametrização, né? Pode ocorrer uma variação na parametrização para ela pegar os pontos direito. Mais uma questão que pode ser vista é a utilização da curva de interpolação.
for aqui um comprimento maior, aumentar o número de comprimentos um pouquinho. Aqui nós vamos aumentar o número de pontos, reparem. Para cada comprimento, passa de 4 para 10. E utilizando uma curva de interpolação. Vamos ver o que ocorre. A curva está de interpolação, já temos bem mais pontos. E aqui a criação de triangularizada vai pelos pontos agora, em vez de utilizar a divisão de parametrização. E aí já conseguimos um resultado ali bem junto da curva. Também, né? Aumentou o número de pontos. Além de aumentar o número de pontos, pôs ela de interpolação. Então é uma outra possibilidade para esse tipo de modelagem. Então, temos essa situação. Existe a situação onde você pode ter mais ou menos um controle na discretização, e outra que vai ficar ali com o número de pontos, né? E a discretização de pontos em cada dente ali, né? São possibilidades diferentes. Esse vídeo fica sendo isso. E para o próximo, provavelmente vamos ver algum trabalho a mais semelhante ao que foi feito nos últimos vídeos. Talvez juntando um pouco a parte de contorno com essa parte de senoidal, fazendo alguma modelagem um pouquinho mais para frente, talvez. É o que eu estou pretendendo, né? Então, até o próximo vídeo. Concluído.